Mateus capítulo 28, quero compartilhar algo bem prático. Tenho certeza que vai te ajudar muito, de forma muito prática, no que diz respeito ao discipulado. Mateus 28, 18. Ok? Está aqui. Diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Nós vimos isso domingo, ok? Nós somos a autoridade máxima, porque nós somos um com Ele. Agora, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Eu não coloquei aqui, mas a continuação diz, né? Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, não é? Então, irmãos, olha aqui, ó. Discipulado, eu penso que não tem ninguém aqui, né? Não tem ninguém aqui que questiona, esse negócio de discipulado não é de Deus. Esse negócio de discipulado é uma invenção da Igreja da Paz. Acho que não, porque é muito claro, né? É preto no branco. Então, o discipulado não é uma ideia de uma igreja, ou uma doutrina de uma igreja. Na verdade, discipulado é um mandamento de Jesus. Ide, não é? O verbo está no imperativo, é uma ordem. Então, não é uma sugestão de Jesus: olha, se vocês quiserem, vai ser muito legal para vocês, né? Vocês fazerem discípulos. Não, ele fala assim, olha, ide, fazei, são dois verbos no imperativo. Ide e fazei, os discípulos não estão prontos. Ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que mais? Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Então, eu acho que não tem nenhuma dúvida com relação a isso. Agora, veja bem, quem acredita no discipulado? Deixa eu ver só quem aqui acredita. Não tem nenhuma dúvida, né? Agora, a questão é, irmãos, às vezes eu ouço assim, olha, vamos lá, por isso eu quero trazer uma palavra bem prática nesses 20 minutos que eu ainda tenho. Olha aqui, ó. Não sei, eu estou desanimado com o discipulado, né? Eu não gosto, a verdade é que eu não gosto de ir para o discipulado, né? Então a pessoa não entendeu ainda, ou ela não entendeu que, na verdade, à medida que ela está ali recebendo um discipulado, ela está se capacitando, e não somente isso, ela está recebendo a autoridade, não é? O direito, vamos dizer assim, legal para discipular alguém. Eu só posso discipular alguém se eu estiver sendo discipulado. Ok? Porque Jesus disse, né? Aquele que receber quem eu enviei na sua vida, a mim está recebendo, né? Então, quem recebe o Jacques, recebe o Jackson, recebe o Genildo, recebe o Paulo, né? Recebe o nosso colegiado de líderes nos Estados Unidos, recebe Jesus, né? Então, é um discípulo. Então, eu quero só discipular, eu não quero ser discipulado, não pode. Né? Porque senão não tem autoridade. Agora vamos lá. Então a pessoa fala assim: eu não gosto de discipulado e tal. Então eu comecei a me preocupar assim: como é que está esse discipulado? Né? Como que está esse discipulado? Será que esse discipulado tem... esse discipulado é parecido com o discipulado de Jesus? Porque, gente, o discipulado de Jesus, ele era um discipulado top. Pastor, peraí, mas eu não sou Jesus. Pois é, mas olha o que a Bíblia diz em 1 de Pedro 2, 21. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para que seguirdes os seus passos. Por que nós fomos chamados? Para quê? Para seguir os passos de Jesus, né? Então, o meu discipulado não é como Jesus, mas tem que ser nessa direção. Vamos lá. Romanos 8, 29, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que o seu Filho seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, irmão, deixa eu falar uma coisa para vocês. Discipulado não é uma sugestão, é uma ordem de Deus, para a igreja dele na terra, ok? Jesus é o nosso modelo de discipulador. Nós precisamos aprender com ele a discipular. O discipulado de Jesus era um discipulado atraente. Então, se o nosso não está sendo, irmãos, é só a gente olhar para o de Jesus.
É só a gente fazer pequenas correções. É isso que eu quero te mostrar na prática aqui, ó. Então vamos ver rapidamente aqui algumas facetas do discipulado de Jesus. Irmão, não é para te condenar, pelo amor de Deus. Quando eu vejo isso aqui, eu digo, meu Deus, eu preciso crescer em pelo menos umas duas aqui, né? Crescer, porque tem uma aqui que eu preciso aprender, né? Tem umas aqui que eu sou mais ou menos, então eu preciso, mas eu quero crescer. Então eu já entendi o seguinte, eu quero partir do seguinte princípio: eu creio que é de Deus, eu creio que é uma ordem de Deus, e eu tenho um modelo para seguir. Qual é o modelo? É o modelo de Jesus. Então eu quero aprender a ser um discipulador igual a ele. Vamos ver aprender com o dele rapidamente aqui. Então a primeira coisa que tinha no discipulado de Jesus, amizade. João 15,15, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado, bem forte, tenho-vos chamado. Como que Jesus chamava os discípulos dele? Amigo. Então, irmão, eu ouço muito isso, já ouvi muito isso. Ah, não, meu discipulado com o fulano não vai dar certo, não. Por quê? Porque nós somos muito amigos. Irmão, você já começou bem. Porque Jesus, quando ele quis promover os discípulos dele, ele diz, olha, vou promover vocês agora. Até aqui vocês são meus servos. Mas a partir de agora, realmente nós crescemos. 3 anos e meio caminhando juntos aí. Já comemos muitos quilos de sal juntos, muita picanha, muito peixe na beira do rio. Realmente, agora nós temos uma amizade. Quem está me entendendo? Então, primeira coisa, o seu discipulado é uma amizade gostosa? Olha, você não tem amigos que você gosta de conversar? Sim ou não? Deixa eu ver, quem é que tem um amigo aqui que você gosta muito de bater papo com ele? Beleza, não é? Então, tomara que o seu discipulador ou o seu discípulo seja seu amigo que você gosta de bater papo, não é? Quem está me entendendo? Então, tem que desenvolver essa amizade. Segunda coisa que tinha no discipulado de Jesus, ensino da palavra, não é? Lucas 24, 26, olha o que Jesus ensinando para os discípulos na estrada de Emaús: porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Pensa, quem está me entendendo? Eu te pergunto, rola Bíblia no seu discipulado? Entende? Quando você está ali conversando com o seu discípulo, você compartilha a palavra de Deus com o seu discípulo, né? Hoje eu encontrei, eu não sou discipulador do Valdir, nem o Valdir é meu discipulador, mas eu acho que é tão legal quando o Valdir me abençoou hoje, ele não sabe o quanto que ele me abençoou. Encontrei com ele lá no Extra, e do nada a gente se encontrou ali, ficou batendo papo, né? Rapidão assim, enquanto a Meila e a Lia estavam numa conferência muito importante. Aí o Valdir falou assim para mim assim: rapaz, eu estava lendo uma frase que marcou minha vida esses dias. Ele falou assim, o cara disse assim, agora deixa eu ver se eu lembro a frase, Valdir. Mas ele falou assim, que a pessoa rica é a pessoa que não tem necessidade. E a pessoa pobre é a pessoa que tem muita necessidade. O que significa isso? É assim, ó, o cara tem uma casa top, o cara tem carro top, isso faz dele rico? Não necessariamente, porque pode ser que ele esteja tão insatisfeito com aquilo, que ele quer mais uma casa daquela, ele quer mais uns 10 carros daquele, e ele é pobre. Quem está me entendendo? Ele é pobre e miserável, porque ele é insatisfeito com o que ele tem. Porque o pobre é aquele que tem necessidade, e esse cara é necessitado. Rapaz, eu disse, Valdir, não, cara, isso é muito profundo. E o rico é aquele que não tem necessidade. Talvez ele nem tenha tudo isso. Talvez ele esteja até morando de aluguel, não é? Ou talvez ele nem tenha assim um bom salário top. Mas ele é tão satisfeito, ele é tão feliz, ele é tão grato com tudo que ele tem. Esse cara é rico, porque ele tem menos necessidade do que aqui. Está me entendendo? Agora, se bem que tem uns pobres que tem muita necessidade, então ele é pobre mesmo. Né? E tem uns ricos que são satisfeitos, e esse é rico mesmo.
Isso que tem que rolar no discipulado, sabe, irmão, edificação. Aí eu já falei a palavra para ele, é verdade, Valdir, porque o apóstolo Paulo diz, olha os crentes conversando, é isso que tem que ser, aleluia, falando entre vós com salmos, aleluia. Aí eu falei, é isso mesmo, Valdir, porque o apóstolo Paulo disse, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, é verdade isso. E eu saí de lá vibrando, edificado no meu espírito. Quem está me falando? Rola palavra no seu discipulado. Entende o que eu estou falando? Então, é uma amizade, rola a palavra. Segundo, terceiro. Olha o que tinha no discipulado de Jesus. Correção, não é? Correção, repreensão, disciplina, puxão de orelha. Olha só, Mateus 16, 23. Jesus voltando-se disse a Pedro, arreda Satanás. Seu discipulador já te chamou de Satanás? Bora lá, cada discipulador agora fala para o seu discípulo. Eu estou brincando, só para quebrar o gelo. Mas olha lá, arreda Satanás, tu és para mim pedra de tropeço. Algum discipulador já falou isso para você? Você é uma pedra de tropeço na minha vida, miserável. Porque não cogita das coisas de Deus e sim das dos... Meu irmão, pelo amor... Olha, vou te falar uma coisa. Jesus fez isso. O Pedrão, coitadinho do Pedrão, né? Jesus está caminhando com os discípulos e tal. Aí o Pedrão aproxima dele, não é? E aí pergunta para Jesus, o que será deste aí? Que era o João, né? O discípulo amado. O Pedro preocupado com que quando o Senhor for, o que será deste? Jesus olhou para ele e disse para ele assim mesmo, tu cuida da tua vida. Cuida da tua vida, rapaz. Tu não te manca não, rapaz. Deixa que eu cuido do João. Cuida de ti mesmo. Dura essa palavra, chefe. Não é? Então, o que tem que ter no discipulado? Tem que ter correção. Agora, irmão, o que não pode é ter desequilíbrio. Então, tipo assim, um discipulado que só tem palavra, um discipulado que só tem correção, um discipulado que só tem churrasco, só tem pica, tá entendendo? Só tem amizade, ou só tem palavra, ou só tem correção. Não, tem que ser equilibrado. Não é? Vamos avançar. O que tinha no discipulado de Jesus? Oração. Nós sabemos que lá em Mateus 6, 9, ele ensina os discípulos a orar. Portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então veja bem, você desafia os seus discípulos a orarem. Vocês oram com os seus discípulos. Tem que ter oração no discipulado, gente. Não pode ser, sentou ali, aí conversou e tal, não sei o quê, papapá. Ninguém orou por nada, ninguém orou, né, por nenhuma necessidade, ninguém orou por ninguém ali, não se orou. Então, interessante que tenha oração no discipulado. Jesus tinha muita oração no discipulado. Ele repreendeu os discípulos por causa disso. Né? Vocês não são capazes de orar nem sequer 1 hora comigo, ele disse. Ok? Mais uma coisa aqui, fazer coisas juntos, tem que ter no discipulado. Então lá em Mateus 8,14, tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Então veja bem, discipulado não pode ser só assim, gente, senta aí, né? E aí canta aquele melô do discipulado. Como vai você? Eu preciso saber da sua vida. Não, sabe, gente, não é só isso. Vamos fazer coisas juntos, práticas. Vamos lá, vamos ver lá a construção do discípulo, né? Vamos lá visitar o irmão que está doente, né? Eu vou lá contigo, eu vou no banco contigo, vamos lá, fazer coisas juntos. Irmão, isso pode ser um discipulado tão legal, né? De você fazer alguma coisa. Não precisa necessariamente, senta aqui que o jantar está na mesa, né? Não precisa. Irmão, não necessariamente, a gente pode estar... Então Jesus estava ali caminhando com Pedro, eles batendo papo, Pedro preocupado, ele percebeu a preocupação do Pedro. Não, Pedro, vamos lá, eu quero visitar tua sogra, vamos lá na casa dela. E ele foi lá, não é? Fizeram uma coisa juntos, ok? O que tem que ter no discipulado? Olha o que tinha no discipulado de Jesus. Jesus resolvia coisas para os discípulos. Você tem que resolver coisas para o seu discípulo, né, quando for possível. Estiver dentro do seu alcance. Mateus 17, 27. Mas para que não os escandalizemos, vai ao mar,
o Pedro em crise porque não tinha o imposto para pagar, o dinheiro do imposto. Aí ele disse: lança o anzol, o primeiro peixe que fisgar, tirai-o, e abrindo-lhe a boca acharás uma moeda, tomando-a, entrega-lhes por mim e por ti. Ele resolveu a parada. Legal isso, né? Pedro tem uma necessidade. Aí, não, e como é que está a tua célula? Como é que está? Calma, peraí, o cara tem uma necessidade, moço. O cara está passando uma dificuldade, eu vou falar com ele sobre ministério agora. Não, calma. Jesus resolveu a situação do Pedrão. Entende? Então o que é que tem que ter no discipulado? A gente se envolver com as coisas dos nossos discípulos. E por último, no discipulado de Jesus tinha uma coisa muito, muito chave, ok? Jesus enviava eles para as missões. Olha só, Lucas 10:1, depois disso o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2, ok? Para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. Lá em João 20:21 ele disse, Jesus, Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Então deixa eu te falar uma coisa aqui, ó. O que é que tem que ter no discipulado? Gente, o discipulado não pode ser só assim, ó. Aí eu fico lá cuidando da vida do Jaques pro resto da vida. Eu cuido do casamento do Jaques, eu cuido da vida financeira do Jaques, compartilho a palavra com o Jaques, tudo legal. A gente come um monte de picanha junto, que maravilha. A gente ora junto, que legal. O Jaques é meu amigo, show de bola. Eu nunca envio o Jaques. Ele vai ficar nisso aí como aluno a vida inteira. Entende? Então, meu irmão, o seu discípulo, ele tem que ser enviado. Envia ele para a família dele. Envia ele para ganhar os filhos dele. Envia ele para ganhar a empresa onde ele trabalha. Vamos lá, você é o cara que envia ele. Jesus disse assim, olha, discipulado é isso. O Pai me enviou aqui. E eu vim aqui para enviar vocês. Eu vou treinar vocês. Eu vou ensinar a palavra para vocês. Vou ser amigo de vocês. Vou orar com vocês. A gente vai crescer juntos. Mas o meu alvo final é eu enviar vocês. Eu vou me multiplicar em vocês. Então, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. O apóstolo Paulo ensinou para o Timóteo. Timóteo é o seguinte. O que de minha parte você ouviu, você aprendeu. Ok? Não é para que você fique cabeçudo, uma árvore bonita. Não, ele disse, o que de minha parte aprendeste, de mim ouviste, isto mesmo ensina a homens capazes e idôneos que sejam capazes de ensinar a outros. Isso é discipulado. Então você tem que ensinar o seu discípulo, não é? Esse é o alvo do discipulado, beleza? Agora, que coisa legal que essa palavra que eu estou compartilhando não é minha. Essa palavra é o fruto da nossa reunião de hoje no presbitério de governo local. A gente conversando sobre discipulado, não é? E os irmãos, cada um deles foi falando um desses pontos. O que tem? Eu só fiz uma pergunta, eu só lancei uma pergunta. O que tinha no discipulado de Jesus que a gente tem que imitar? Porque para isso que nós fomos chamados, para imitar o discipulado de Jesus. O que tinha? E eles foram falando. Aí um falou, oração. É mesmo. Outro falou, eles eram amigos, eles comiam juntos. Não é? O pastor Eibe chama isso de o ministério da comelogia. Né? Outro falou, tinha palavra. Outro falou, rapaz, tinha puxão de orelha. Eu disse, ótimo. Então foram 7 coisas que eu anotei deles ali, rapidinho, enquanto eles falavam, e eu estou compartilhando com vocês. Ou seja, no nosso discipulado nasceu essa palavra. Amém, queridos? No nosso grupo de discipulado, agorinha, há meia hora atrás, não é? Nasceu essa palavra. Então, eu quero te desafiar. Avalie, você como líder de célula, olha, coloca a lupa do Espírito Santo nos seus discipulados. Por que essa pessoa está tão desanimada no discipulado? Não é? Pode ser problema dela mesmo, tá, gente? Eu não estou aqui para condenar discipulador. Pode ser que a pessoa não queira, como vocês falam aqui, ela é custosa, né? Ela é custosa. Beleza, pode ser. Jesus tinha 12, tinha um que era custoso, não estava afim do melhor discipulado da terra, que era o Judas, né? Mas dá uma avaliada, porque pode ser que o discipulado não tenha, porque não tem que ter tudo isso aqui. Peraí, pastor, fala devagar aí para que o meu discipulado... Não, calma lá. Você não vai colocar essas 7 coisas num discipulado só. Mas o que eu estou falando para você é que procura ser amigo, né? Procura que tenha ensino da palavra, procura corrigir o seu discípulo em algo que está errado, você sabe, não é? Procura orar mais por ele e com ele.
ok? Procura fazer coisas juntos na prática, não é? Procura resolver coisas para ele, ok? Conquista ele e coloca esse alvo: eu vou enviar esse cara, eu vou treinar esse cara para ele, não é? Para ele ser útil para o reino. Dá uma avaliada no seu discipulado, como é que ele está para baixo, como que ele está para cima. E vamos crescer, gente. Porque aqui não é uma doutrina de uma igreja que a gente está falando, ou uma ideia, ou uma ordem do pastor Eibe para nós. Meu irmão tem que discipular, coloca no relatório aí. Não, não é esse o nosso alvo. O nosso alvo é que o discipulado seja como era o discipulado de Jesus, atraente e como é que se diz, pertinente, não é? Ou seja, ele era útil, ele transformava vidas, mudava as pessoas, não é? Transformava o mundo. Esse era o discipulado de Jesus.